Segundo Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Tempo de curar com Chico Xavier. Pessoal, diante do título do evento esse ano, eu acho que de cara cabe uma citação do ministro Flacos, no livro Libertação, lá no capítulo 1. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Eu me chamo João Pedro, eu sou advogado e o meu mestrado é pesquisando a literatura na construção histórica da dignidade humana no Brasil. Eu participo do grupo Saber Espiritismo, participo da Kardec Radio nos Estados Unidos e criei os perfis Cristão no Mundo no Instagram e no TikTok e o perfil Espiritismo para Cegos no Instagram. O toque em Jesus. Esse é o título, o tema da nossa conversa aqui hoje. O toque em Jesus. Para nós começarmos este esforço, eu gostaria que todos nós ouvíssemos com o coração um poema que está na seção do poeta português João de Deus do Parnaso de Além Túmulo. O Leproso. Dizia o pobre leproso: Senhor, não tenho mais vida, sou uma pútrida ferida sobre o mundo desditoso. Mas o anjo da esperança responde-lhe com brandura: Meu filho, espera a ventura, com fé, com perseverança. Se teu corpo é lama e pus, em meio dos sofrimentos, tua alma é réstia de luz dos eternos firmamentos. Bom, pessoal, para nós entendermos a passagem central da nossa conversa hoje, eu quero explicar o caminho que nós vamos percorrer aqui. O ponto de partida principal é nós admitirmos o Chico Xavier, o nosso amado Chico, como um meio por cujo intermédio nós conseguimos entender, tornar inteligível o toque em Jesus. Primeiro, porque o Chico foi um exemplo de cristão verdadeiro enquanto encarnado e é um exemplo de cristão verdadeiro na espiritualidade. E segundo, porque por intermédio das mãos desse médium, nós recebemos uma obra de 540 livros, uma obra grandiosa, incrível, eminente, espetacular. E através dessa obra, nós conseguimos explicar esse toque, entender o que ele significa e, necessariamente, conseguimos aumentar as nossas possibilidades de tocar em Jesus. Hoje, nós vamos falar do caso da mulher do fluxo de sangue, um caso muito conhecido que está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mas hoje, para o nosso esforço aqui, nós ficaremos com o relato de Lucas. Para nós entendermos essa passagem, eu retirei dos 13 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz 3 palavras específicas. A palavra cura e os respectivos derivados do mesmo radical, a palavra mente e os respectivos derivados do radical, desse radical, e a palavra fé. Pessoal, antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico dessa mulher que foi curada ao tocar Jesus, essa passagem tão famosa, nós precisamos entender qual era o ordenamento jurídico vigente à época de Jesus, porque isso vai facilitar que nós entendamos a atitude mental dessa mulher. Então, de onde vinha o arcabouço legislativo que regulava a vida das pessoas naquela época? Para nós entendermos qual era a lei, vamos pensar duas situações. Primeira delas está lá em Lucas, no capítulo 2, versículos do 21 ao 24. Então, quando se completou ali 8 dias para a circuncisão de Jesus, foi posto nele o nome de Jesus, e que tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, como nós vemos nos evangelhos, e completando o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com a lei de Deus, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Onde que está essa lei? Essa lei está lá no livro de Levítico, no capítulo 12, no versículo 6, quando diz assim: quando se completarem os dias da purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina,
ele trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. Outra situação, pessoal, lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 14, quando a gente vê aquela situação ali daqueles 10 leprosos que se dirigem a Jesus, eles ficam a uma certa distância por serem leprosos e eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, Jesus diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. E quando eles foram, né, enquanto eles iam, eles ficaram purificados. Por que Jesus disse isso? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Onde está essa lei? Lá em Levítico, no capítulo 14, versículos 2 e 3. Diz assim: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. Agora que nós entendemos que sim, o contexto vigente à época de Jesus era aquele que nós encontramos principalmente ali nos livros, ali a partir de, né, a gente tem o Gênesis, então o Êxodo, Levítico e o livro de Números, nós podemos analisar o caso da mulher do fluxo de sangue. Então, como eu já disse, esse caso ele está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, e nós ficaremos hoje aqui para nossa conversa com o Evangelho de Lucas. Então, pessoal, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando Jesus retorna da região dos Gadarenos, com aquela passagem emblemática dos porcos, nesse contexto, Lucas relata pra gente que quando Jesus retorna, ele é acolhido por uma multidão, até que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, cai aos pés de Jesus e implora para que Jesus fosse até a casa dele curar sua filha. E aqui começa a nossa história, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Então, a partir do versículo 42 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, no versículo 42, nós temos a informação de que enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, as multidões estavam se aglomerando, tanto em volta do Cristo, que chegavam a sufocá-lo. No versículo 43, Lucas então ressalta a figura dessa mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, que ninguém podia curar. No versículo 44, nós vemos que ela se aproximou de Jesus por detrás e tocou a extremidade da sua veste, da veste de Jesus. E no mesmo instante, o fluxo de sangue parou. No versículo 45, Jesus pergunta: quem me tocou? Como todo mundo negou, Pedro falou assim: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. No versículo 46, Jesus insistiu: alguém me tocou, eu senti que uma força saía de mim. No versículo 47, a mulher, vendo que não poderia se ocultar, ela vai tremendo, cai aos pés do mestre e declara diante de todos por que razão ela tinha tocado ele e como ela tinha ficado instantaneamente curada. E no versículo 48, Jesus diz para ela: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Bom, pessoal, no versículo, vamos destrinchar então para a gente entender isso tudo. No versículo 43, do capítulo 8 de Lucas, nós vemos que essa mulher, ela sofria com esse problema há 12 anos e ninguém tinha conseguido curá-la. Aqui nós precisamos pensar a cura, e aí nós entramos já no livro Nosso Lar, no capítulo 5, quando André Luiz ainda está no hospital e Lísias diz para ele: pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Nesse mesmo sentido, no capítulo 21 do livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio diz o seguinte: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Agora, como será que estava a mente dessa mulher, gente?
Mais uma vez, nós precisamos entender o contexto. Então vamos voltar lá para Levítico, no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, lá em Levítico, a gente está vendo a lei trazendo uma duração de 7 dias. O quão impura essa mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo por 12 anos se sentia. Como estava a mente dessa mulher, gente? E aqui nós precisamos considerar o que o irmão Manassés, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, diz pra gente. Ele fala assim: as preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Então, apesar de tudo isso, mesmo se sentindo impuro e sabendo que, segundo a lei, quem a tocasse também ficaria impuro, essa mulher enfrenta a multidão, porque ela tinha em mente algo muito específico. Então, gente, no versículo 44, do capítulo 8 de Lucas, Lucas traz pra gente que essa mulher, ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou a extremidade da sua veste. E aqui, mais uma vez, nós precisamos entender o contexto. Então, né, como nós vimos, lá Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora nós entramos no livro de Números, lá no capítulo 15, versículos do 37 ao 40, quando nós temos a seguinte explicação: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Bom, gente, então vamos pensar. O sangramento significava impureza. Até quem tocasse na mulher ficaria impuro. Foi o que a gente viu lá em Levítico. Essa mulher em questão estava com fluxo de sangue há 12 anos. Logo, nós podemos perceber que ela se sentia, obviamente, muito impura. E quando nós analisamos o livro de Levítico e Números, nós percebemos que é o pecado que torna alguém impuro. São os livros mais codificados ali em termos de trazer legislações. Logo, essa mulher se sentia impura, muito afastada da lei, uma pecadora, e para se purificar, para se corrigir, ela precisaria se reaproximar da lei. E é por isso, gente, que ela toca na extremidade da roupa de Jesus. Porque aquele cordão azul que estava lá era justamente para lembrar a lei. Então, nesse sentido, nós nos lembramos do instrutor Aulus, no capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala para a gente assim: somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências, ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades. E aqui vem: em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Então, gente, nós percebemos que essa mulher percebia a necessidade de se aproximar, de se reaproximar com a lei de Deus. E no livro da codificação, O Céu e o Inferno, no qual a gente percebe Kardec ressignificando, é o quarto livro da codificação, e nesse livro Kardec faz um esforço de ressignificar termos, muitos termos, e nós vemos ele trazendo para a gente que o arrependimento
é apresentado como a conscientização das leis de Deus. E Kardec fala para gente que em arrependendo-se, o homem ele passa a se amar mais, ele tem a autoestima dilatada. E para essa mulher, tocar na extremidade das vestes de Jesus significava esse equilíbrio da consciência. Ela estava se sentindo muito impura, ela estava desesperada para tocar na lei, para se readequar perante a lei. E aí, nesse sentido, nós entramos no capítulo 19 do livro Ação e Reação, quando nós vemos o instrutor Druso falando que é indispensável que nós compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa própria consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo por que, no mundo, a medicina há de considerar o doente como um todo psicomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Bom, gente, então, quando nós compreendemos a atitude mental dessa mulher, a complexidade de tudo, né, que ela estava pensando, nós podemos passar para a segunda metade do versículo 44 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. No 44, ela se aproximou de Jesus por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E aí, gente, nós entramos no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. E aí, gente, além do espiritismo, pensando um pouco, a força do pensamento aí, ao que nós temos de história, né, e de ciência ao longo da humanidade, é interessante nós pensarmos o placebo. E aí nós temos o livro do Dr. Joe Dispenza, Você é o Placebo, em inglês, You're the Placebo. E nesse livro nós vemos o poder da mente de realmente curar o corpo, como nós tivemos de forma muito vanguardista na obra que o Chico trouxe através da sua mediunidade. No livro do Joe Dispenza, ele traz pra gente o fato que deu origem ali ao placebo, além da história dele. E ele conta pra gente, né, aí esse é um relato histórico, que na Segunda Guerra Mundial, quando acabou a morfina, os médicos, naquele desespero de fazer alguma coisa, ter que fazer alguma coisa, começaram a aplicar água com sal na veia dos pacientes ali que estavam feridos pela guerra. E aqueles homens que estavam com muita dor, precisando de morfina, produziram a morfina, pararam, conseguiram ativar esse combate à dor através dessa indução que o médico fazia ali, fingindo que estava aplicando a morfina. Então, gente, o nosso pensamento realmente tem muita força de cura e a possibilidade de curar os males do nosso corpo. Entendendo a importância do pensamento, nós conseguimos entender por que naquela multidão toda foi essa mulher que se destacou. E aí nós vemos no capítulo, né, no versículo, 45 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o seguinte: e Jesus perguntou: quem me tocou? Como todo mundo negou, Pedro falou assim: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. E muita gente estava tocando Jesus, mas uma pessoa
teve a atitude mental diferente. E aí, no livro Ação e Reação, no capítulo 5, o instrutor Silas diz pra gente: fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. E aí, pessoal, como a atitude mental dessa mulher, que foi focada em tocar na extremidade da veste de Jesus, preponderou face a uma multidão de pessoas que também estavam tocando Jesus, que também estavam querendo a cura ou alguma outra coisa. Pessoal, antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico dessa mulher que foi curada ao tocar Jesus, essa passagem tão famosa, nós precisamos entender qual era o ordenamento jurídico vigente à época de Jesus, porque isso vai facilitar que nós entendamos a atitude mental dessa mulher. Então, de onde vinha o arcabouço legislativo que regulava a vida das pessoas naquela época? Para nós entendermos qual era a lei, vamos pensar duas situações. Primeira delas está lá em Lucas, no capítulo 2, versículos do 21 ao 24. Então, quando se completou ali, né, 8 dias para a circuncisão de Jesus, foi posto nele o nome de Jesus, e que tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, como nós vemos nos evangelhos, e completando o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, né, de acordo com a lei de Deus, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Onde que está essa lei? Essa lei está lá no livro de Levítico, no capítulo 12, no versículo 6, quando diz assim: quando se completarem os dias da purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ele trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. Outra situação, pessoal, lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 14, quando a gente vê aquela situação ali daqueles 10 leprosos que se dirigem a Jesus, eles ficam a uma certa distância por serem leprosos e eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, Jesus diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. E quando eles foram, né, enquanto eles iam, eles ficaram purificados. Por que Jesus disse isso? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Onde está essa lei? Lá em Levítico, no capítulo 14, versículos 2 e 3. Diz assim: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará, se a pessoa foi curada da lepra. Agora que nós entendemos que sim, o contexto vigente à época de Jesus era aquele que nós encontramos principalmente ali nos livros, ali a partir de, né, a gente tem o Gênesis, então o Êxodo, Levítico e o livro de Números, nós podemos analisar o caso da mulher do fluxo de sangue. Então, como eu já disse, esse caso ele está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, e nós ficaremos hoje aqui para nossa conversa com o Evangelho de Lucas. Então, pessoal, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, quando Jesus retorna da região dos Gadarenos, com aquela passagem emblemática dos porcos, nesse contexto, Lucas relata pra gente que quando Jesus retorna, ele é acolhido por uma multidão, até que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, cai aos pés de Jesus e implora para que Jesus fosse até a casa dele curar sua filha. E aqui começa a nossa história, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Então, a partir do versículo 42 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, no versículo 42, nós temos a informação de que enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, as multidões estavam se aglomerando, tanto em volta do Cristo, que chegavam a sufocá-lo. No versículo 43, Lucas então ressalta a figura dessa mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, que ninguém
podia curar. No versículo 44, nós vemos que ela se aproximou de Jesus por detrás e tocou a extremidade da sua veste, da veste de Jesus. E no mesmo instante, o fluxo de sangue parou. No versículo 45, Jesus pergunta: quem me tocou? Como todo mundo negou, Pedro falou assim: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. E pessoal, ainda sobre a fé, no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus, o famoso Aulus, diz pra gente: ah, sim, em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. A mulher do fluxo de sangue, como Jesus disse, tinha fé. E agora, gente, esse último versículo sobre ela, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, merece ainda mais uma reflexão. Em várias passagens do Evangelho, nós vemos Jesus, após realizar uma cura, dizer: vá e não peques mais. Essa é uma frase muito comum do Cristo, que está em todos os evangelhos. Agora, por que ele não disse isso para uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Já que, segundo a lei, o fluxo de sangue significava impureza. Essa suposta impureza, Jesus não fala para ela: vá e não peques mais. Ele diz: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. E isso, gente, porque essa mulher, ela não foi até o Cristo de qualquer jeito. Quando ela toca, como nós já dissemos, na extremidade da roupa de Jesus, ela expressou uma atitude mental que estava ansiando pela retificação através do respeito às leis divinas. Daí a desnecessidade de Jesus recomendar essa mulher a não pecar mais. Ela tinha consciência da importância das leis divinas. E como nós vimos, esse é o verdadeiro arrependimento. Como nós vimos, Kardec colocando lá no livro O Céu e o Inferno o termo arrependimento dessa forma. No livro Entre a Terra e o Céu, Clarencio diz assim, que a dor, com exceção do poder divino, é a única força capaz de mudar o rumo do pensamento encarnado, com exceção do poder divino. E nós, diante da doutrina espírita e com a obra maravilhosa que o Chico possibilitou a nós, com a sua mediunidade linda, nós entendemos que a função da dor para a cura do nosso espírito, ela é mais ampla do que uma simples punição. Ela equilibra a nossa consciência, que clama por equilíbrio. Agora, a nossa consciência só será equilibrada através da dor, como Clarencio diz. Há uma exceção, que é o poder de Deus. E como João Evangelista disse na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Da mesma forma, o Cristo vem nos dizer em Mateus, no capítulo 22, ali, a partir do versículo 36, quando perguntam para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então, gente, se toda a lei e todos os profetas se resumem ao amor, nós percebemos que
essa mulher do fluxo de sangue, ela é um grande exemplo de como Jesus é o rompimento paradigmático do amor. Nós percebemos que essa mulher, em vários termos, vai contra todo o arcabouço legislativo do Velho Testamento, né? Aí Êxodo, Levítico, Números, e principalmente esses livros que trazem de forma mais conjunta e organizada as leis que regiam aquelas pessoas àquela época, leis que foram necessárias para o aprimoramento espiritual de espíritos que estavam em um determinado estágio, mas o Cristo vem e rompe com tudo isso, trazendo o amor. E aí nós nos lembramos também de Paulo de Tarsus: a letra mata, a letra da lei mata, mas o espírito vivifica. Se dependesse da lei, essa mulher não deveria nem sair de casa, a mais impura, mas essa é a beleza de Jesus. E é por isso que nós temos o nosso Cristo, uma esperança que nunca se acaba. Para a mais impura de todas, 12 anos sangrando, ele olha e não diz: não peques mais. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, vá em paz. A consciência retificada, o corpo curado. Olha que coisa linda, gente. E pela mediunidade do Chico, a gente consegue entender de forma pormenorizada as entrelinhas desse caso. E aí, quando nós estamos falando, né, de Jesus trazendo o amor como lei, como esse novo momento, esse rompimento, quando nós pensamos no amor, vale nós nos lembrarmos da definição um pouco mais conceitual que Emmanuel traz para a gente no livro Pensamento e Vida, quando ele diz: amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E nós nos lembramos também de Emmanuel dizendo: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. E é por isso, gente, que o nosso mestre, o nosso Cristo amado, nos diz que com ele todo o jugo é suave e o fardo é leve. Como nós vimos lá com Clarencio, a dor, ela é o principal meio de mudança de rumo do pensamento encarnado. E nós temos lá com Kardec no Livro dos Médiuns que o pensamento é o espírito encarnado. Então, sim, a dor é muito importante, mas como o próprio Clarencio traz, há uma exceção, que é o poder de Deus, que é o amor, que é servir. Então, quando nós nos colocamos na posição de amar, nós só temos coisas boas a colher. A cura é uma possibilidade. O toque em Jesus é uma possibilidade. E quando nós falamos da cura, quando nós pensamos o caso dessa mulher, né, do fluxo de sangue e outros casos, quando nós pensamos a cura, o nosso intuito é trazer esperança para quem precisa de cura, de que a cura, ela é sim uma realidade que pode ser vivida por mim, por você, por qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. E tocar em Jesus, quando nós temos acesso à obra maravilhosa de Chico Xavier, nós percebemos que também é uma realidade e uma possibilidade. Nós podemos tocar em Jesus. Claro, nós precisamos de uma atitude mental compatível com esse toque, mas essa obra maravilhosa do Chico nos mostra qual é esse caminho. Gente, quando essa mulher chegou ao centro, o Chico já estava com a carta do filho dela na mão e começou a ler. E o filho dizia assim: minha mãe, o seu ato de caridade, o seu ato extremo de amor, fez o anjo guardião, ele usou essas palavras, Emmanuel, de Chico Xavier, vir me buscar nas trevas profundas nas quais eu me encontrava. Eu, de fato, não poderia falar com a senhora, mas o seu ato de amor me liberou. Então, Emmanuel veio me buscar nas trevas e me disse: pelo amor da sua mãe, eu vim aqui te buscar e você vai escrever para ela. E aí ele
numa carta linda, ele conta para a mãe de todas as dificuldades pelas quais ele tinha passado depois do ato de suicídio e como, pela primeira vez, com aquele ato de coragem, de abnegação, de amor, como pela primeira vez ele tinha pensado que aquela dor ela ia passar. Então, gente, esse é um dos casos envolvendo o Chico e a tarefa linda que o Chico teve no serviço ao próximo, amando. E como essa atmosfera de amor que envolvia o Chico e envolvia tudo que estava ao redor dele, tocava as pessoas. E com o exemplo dessa mãe, a gente vê que o amor, ele remove montanhas. O amor, quando nós abraçamos o amor como uma atitude mental, nós temos o poder de curar as células mais recônditas e danificadas do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. O amor, ele é realmente um poder, especialmente na definição de João Evangelista lá, na sua primeira epístola, no capítulo 4, quando ele diz que Deus é amor, realmente o amor é uma energia tão poderosa que a gente imagina que, como diz lá o livro dos Espíritos, que nós não temos sentidos para entender. Na questão número 10, o livro dos Espíritos nos diz que nós não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. Nós pensamos, por consequência e por lógica, que nós não temos também sentidos para entender o que é essa energia, o que é o amor. Mas pela obra do Chico e pelas palavras lindas do nosso mestre, a gente tem um caminho, que é servir ao próximo, que é a caridade, como Jesus nos diz lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus: o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o farás. Então, tenhamos a consciência aberta para amar, o peito, o coração aberto para amar as pessoas, começando por aqueles que moram conosco, amar a família, que às vezes é uma tarefa tão difícil, amar o parceiro ou a parceira nos âmbitos românticos, amar aqueles que trabalham conosco, amar os animais, porque o evangelho, lá no evangelho de Marcos, nós temos o relato de Jesus nos dizendo: ama toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura, falar de Jesus é uma prova de amor. Então, no exercício de amor, a gente entende que é tempo de curar. Com a obra maravilhosa do Chico, com a tecnologia, com os estudos científicos, a gente entende, pessoal, que o amor é um mecanismo de cura e que esse mecanismo está à disposição de todos nós. Pessoal, antes de terminar, eu queria deixar relatado nesse evento, que é tão importante, que é tão caro aos nossos corações, como o Chico foi importante na minha vida, que acho que também é um momento de testemunho, de alguma forma, e de nós relatarmos as nossas curas. Eu nasci num lar cristão e eu corri muito, a vida toda, tentando entender Jesus, tentando encontrar o Cristo. E quando eu finalmente tive coragem de romper, porque eu nasci num lar cristão, mas numa outra perspectiva. Passei muito tempo lendo a Bíblia de ponta a ponta, passei muito tempo lendo os evangelhos, e quando eu encontrei a obra psicografada de Chico Xavier, eu nunca vou me esquecer dessa noite. É a primeira vez que eu li um livro psicografado pelo Chico, parecia que eu nem estava mais no meu quarto, a madrugada parece que não era mais o tempo, eu realmente entendi que eu tinha encontrado um tesouro sem, sem precedentes, é impossível de colocar valor, e que eu tinha achado, de alguma forma, o meu lugar na caminhada cristã. E para terminar, eu queria ler para vocês um poema de minha autoria, no qual eu relato de forma breve, em 8 estrofes, como foi esse encontro com o Chico, com a doutrina espírita, e como isso mudou a minha vida. O nome desse poema é Encontro, Reencontro, que é um termo usado pelo Chico nas cartas. Encontro, reencontro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Recomeço, parece em vão. Anelo cruciante de luz, como eu quero tocar Jesus.
8 horas sem comida, para orar em seguida, porque eu sou só pecado e me sinto desolado. Madrugada de anseio, precisando de esteio, o medo imprevisto, onde está o Cristo? Que vontade de procurar, mas eu não quero magoar. Ademais, fui avisado, espiritismo é pecado. Mateus, Marcos, Lucas, João, continuo, mas de outro jeito. Com o tesouro na mão, sinto perder o preconceito. Mudança radical de planos. Caio de joelhos, chorando. Começo há 2000 anos, luz nova me iluminando. Até meu cérebro está tremendo. Sinto minha mente arrepiada. Tenho vontade de sair correndo, relatando a joia encontrada. Ah, depois de difíceis percalços, tentando encontrar Jesus, pelo médium dos pés descalços, eu o vejo fora da cruz. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente combinou um tempo, todo mundo que está participando do encontro. Mas antes de fechar aqui, eu queria que todos nós nos reuníssemos em nome da nossa Mãe Santíssima, em tom de gratidão aqui, para fechar a palestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos todos, agora, na hora de nossa morte e sempre. Que assim seja. Gratidão, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e agradeço por todo mundo que está conosco até agora. Até a próxima.